Hoje, por meio de uma ex de Pete, ele conhece Toad, o chefe dela, um cara seguro e muito atraente, que quer contratá-lo para um projeto. No mesmo lugar também está Dee, como sempre, observando à distância os passos de Pete, agora como namorados. Toad parece saber mais do que devia. Ele acredita que a empresa Arsene, onde Pete trabalha, usa perfume para lavagem de dinheiro. Mas como Pete não entra na conversa, ele vai direto ao ponto. Shohei está lançando uma empresa de gerenciamento de artistas. Atualmente eles têm alguns modelos contratados e querem que Pete tire as fotos de perfil deles, mas gostaria que fosse o mais rápido possível. Como ele tem outros trabalhos, Pete sugere recomendar outros fotógrafos, mas o cara não quer ninguém além dele. Quando entra no carro do namorado, Dee começa a soltar seus bordões, afirmando que sabe quem vai ser o primeiro a ter os globos oculares removidos. Ele também inventa uma história de que está doente só para ir à casa de Pete e ser cuidado por ele, mas o rapaz corta todas as possibilidades. No caminho, Dee joga fora o cartão que o namorado recebeu de Toad. Enquanto Pete e Dee entram em um relacionamento, Mock se afunda nos próprios pensamentos. Ele sabe que para os guarda-costas da Arsene, eles são ensinados a ver a morte como algo próximo, então talvez seja certo que ele deve ficar longe do amor. Dee faz ele pensar diferente, porque Mock não é só seu guarda-costas, ele é seu amigo. E enquanto Arsene estiver sob sua supervisão, ninguém vai morrer. Me apresenta Tawan como o novo modelo da Arsene e o outro apresentador da coleção de primavera. Parece uma coincidência, porque é justamente o cara que teve um desentendimento com um amigo de Pete. Durante a reunião, fica claro que Aran, como modelo, precisará ajudar Tawan, afinal eles já trabalharam juntos. No horário de almoço, os restaurantes ficam todos lotados, mas Dee começa a exibir a fortuna dele novamente. Ele deixa claro que podem comer em qualquer restaurante, ainda mais se ele for o proprietário. Mas não precisaria expulsar as pessoas de mãos vazias, a compensação poderia ser suficiente para que elas aproveitassem 10 dias grátis de refeições. Mesmo assim, não vai fazer isso, porque não quer ser repreendido por Pete. Outro ponto é que ninguém ainda sabe sobre o relacionamento deles. Dee tem uma reunião com o conselho executivo depois de amanhã e propõe uma coisa bem louca, anunciar o relacionamento bem no meio da reunião. Mas se for muito tarde, ele pode emitir uma declaração e distribuir para todos os departamentos primeiro. Pete diz que não se importa que outras pessoas saibam sobre eles. Na verdade, ele só se importa com uma pessoa, a irmã. E aos olhos de Plub, Dee não é exatamente um chefe gentil, então é ainda mais complicado. Antes de ir, Dee pede para Pete ter cuidado. Toad não é um homem comum como ele pensa que é. A família dele não é diferente da família do pai de Dee. Então ele pediu que alguns dos homens dele ficassem de olho nele, de modo que Pete não se sinta desconfortável. Pete percebe que essa é a vida que ele vai ter que enfrentar ao namorar o chefe. Apesar de não gostar da ideia, ele sabe que Dee não vai deixar nada de ruim acontecer com ele. Aquela aproximação de Toad com Pete não foi exatamente uma coincidência. Foi a pedido de Tawan, para se aproximar de Aran e conseguir ele de volta. Mais tarde, Dee aborda o namorado de surpresa. Ele sabe que Pete tem trabalho depois, então diz que se estiver cansado, pode descansar no escritório dele. E antes de soltar a mão dele, diz "eu te amo", esperando receber a mesma frase de volta. Quando Pete também se declara, Dee fica todo abestalhado. E mal sabe ele que tinha um funcionário no box ouvindo a conversa. Note agora sabe que está rolando um romance entre Pete e o chefe. Por outro lado, Tawan se aproxima de Aran já imaginando que ele sabe o porquê de ele ter vindo modelar nessa empresa. Então ele confessa que não tinha outra forma, já que ligou e ele não atendeu. Diz sem rodeios que ainda está apaixonado e quer outra chance, a última. Aran diz com todas as palavras que não está mais apaixonado, então não pode dar chance nenhuma. Enquanto isso, Dee pega o assistente muito prestativo e interessado no namorado dele. Então ele interrompe a conversa e diz que se não tivesse vindo supervisionar o trabalho, não teria percebido quanta atenção o fotógrafo recebe, e mira direto no assistente. Dee fica ali mesmo só para estar perto do namorado, mas precisa ir para a reunião. Durante as fotos de Aran, ele sente irritação nos olhos e Pete, como o irmão mais velho e protetor, se aproxima para ajudar. Só que Tawan, dominado por ciúme e paranoia, interpreta como romance e parte para a violência. Ele acerta um soco em Pete quando vê os dois perto. Pete chama atenção para essa atitude de criança. E quando Tawan tenta avançar de novo, as luzes apagam. Quando volta, Dee aparece furioso e Tawan já sumiu. Ele leva o amante para cima para cuidar dele. Quando os funcionários, incluindo Plub, ficam sabendo que Pete foi levado para cima pelo CEO, Note comprova que realmente não estava enganado.
Então ele diz que Pete e o chefe estão juntos. Dee quer ajudar passando pomada no rosto de Pete, mas nem sabe como fazer isso. Então o próprio Pete guia a mão dele para cuidar do machucado. Enquanto isso, Dee se sente culpado, porque Pete trabalha na empresa dele, mas acabou se machucando. Então ele se acha realmente inútil. Pete pede para ele não se sentir culpado, afinal ninguém tinha como prever isso. Aí a irmã invade o escritório e pergunta o que isso significa. À noite, Tawan tenta se justificar com Aran, dizendo que fez aquilo por amor, tentando culpar Pete e insinuando que ele e Aran têm algo. Só que Aran explode de vez. Ele olha na cara de Tawan e deixa claro, sem rodeio, que Pete é irmão dele. Só isso. Mesmo assim, Tawan não aceita e continua insistindo. Aran dá um tapa nele e diz que sempre o amou, mas depois do que ele fez hoje, finalmente pode deixar de amá-lo. E manda ele sumir da vida dele de uma vez por todas. Em casa, Plub espera uma explicação. Agora não tem mais como esconder o romance, e Dee já deixa bem claro que ela pode até chamar ele de irmão ao invés de chefe, porque agora ele é irmão dela. Quando os dois ficam a sós, ela desaba e conta tudo o que está sentindo. Diz que Pete é o único irmão que ela tem e que morre de medo de Dee, porque todo mundo fala que ele é um chefe da máfia assustador. Então pergunta direto se ele realmente ama o irmão dela. Dee confessa que essa fama é mais uma história inventada que as pessoas repetem, e que ele não é esse monstro. Mesmo assim, ela deixa claro que o medo verdadeiro dela é perder Pete. Como ele é a única pessoa que ela tem, ela entra em pânico só de imaginar que ele possa amar demais do que ama ela e que no fim, ela fique sozinha. Dee faz ela ver o lado bom, ela vai estar ganhando outro irmão, e que eles têm algo em comum, porque os dois amam Pete. De longe, o irmão observa, aliviado. No dia seguinte tem um apagão na casa de Pete, e Dee fica com um sorriso de orelha a orelha, uma bela chance de Pete ir para a casa dele. Chegando lá, ele nota um retrato da família de Dee e se lembra que a mulher no quadro é a mesma atriz das novelas que o namorado assiste, ou seja, a mãe dele. No quarto, Dee explica melhor porque gosta de assistir novelas, porque elas fazem ele se sentir mais perto da mãe. Aí Pete percebe esse lado mais sensível do cara que parece estar sempre de bem com a vida. Depois, Dee pede ajuda para Pete escovar os dentes. Ele pediu que todos saíssem e que não perturbassem para que eles tivessem privacidade. Lá embaixo, Mock vem querendo dar uma notícia, mas é barrado justamente porque estão proibidos de incomodar o chefe. Aí Mock recebe uma mensagem do pai de Dee, perguntando se precisa saber algo sobre o nome Pete. Depois vem uma sequência bem íntima. Pete ajuda Dee no banho e nota que até os frascos têm o nome dele gravado. Dee explica que isso vem de um trauma. Já houve caso de sabonete envenenado na família, então tudo precisa ser checado e marcado. Dee também nota as cicatrizes de bala no corpo dele. Os dois fazem um pacto emocional. Se um não quer ver o outro machucado, então os dois precisam se proteger igualmente. Dee pede para Pete chamar ele de Kian, nome que só a família usa. Pete diz Pete ama Kian, e pronto, ele fica obcecado, pedindo para ele repetir o nome em várias situações, para acostumar. No dia seguinte, Pete lê uma matéria no celular. A família de Tawan entrou em colapso porque um esquema de fraude veio à tona, e agora tudo está sendo investigado. A família toda foi embora para o exterior. Pete fica chocado, e Dee explica que ele não armou nada, ele só entregou a verdade às autoridades, e o resto foi consequência do que a família deles fez. Mais tarde, Aran vai até Dee para implorar por ajuda para Tawan. Ele sabe que um cara no nível dele pode ajudá-lo, não importa o que aconteça. Então ele se ajoelha e diz que está disposto a fazer qualquer coisa, afinal Dee já foi afim dele um dia. Pete vê essa situação e intervém. Ele leva o amigo para longe dali. Aran se culpa, acredita que por causa dele, Tawan está naquela situação e não sabe como ajudá-lo. Pete, para ajudar o amigo, diz que mesmo não gostando de Tawan, vai falar com Dee, e que eles estão namorando, então tem grande chance de dar certo. Quando Aran fica sabendo, ele começa a pedir desculpas desesperado, porque se tivesse sabido que eles estavam namorando, jamais teria feito algo assim. Pete pede para ele não pensar demais, pois confia tanto nele quanto em Dee. Naquela noite, Mock confirma que Tawan não teve envolvimento nos crimes dos pais. No entanto, todos os bens ligados à fraude, incluindo a casa de Tawan, serão apreendidos. Sem mais nada que possam fazer, Dee vai dar algum dinheiro a Tawan para ajudá-lo a recomeçar. Tote, para mostrar seu valor à família, ignora o aviso do pai e continua mexendo com a Arsene. Ele segue o carro de Dee. Depois que Pete liga para Mock avisando que Dee esqueceu o celular, eles escutam um tiro e trocam de veículo rapidamente. No final, Tote é derrotado.
Dee o confronta e deixa claro que mesmo que ele tenha conseguido machucar ele ou o pai, um filho que não é de sangue nunca chegaria a ser líder. Além disso, Toad tem sorte de ter um amigo como Tawan. Graças a ele, que avisou antes, eles conseguiram trocar de carro. Tawan encontra um aviso de despejo na frente da casa. Depois, Aran o encontra sem um lugar para ir e oferece uma carona. Além disso, propõe que ele fique na casa dele, já que o lugar é espaçoso. Aí fica claro que os dois se reconciliam. Aran ainda solta que não entende porque não consegue parar de gostar dele. Pete, preocupado a noite toda, vai até a casa de Dee na manhã seguinte, mas é parado pelos guardas, pois os pais de Dee chegam inesperadamente, até que Mock intervém. Lá dentro, ele corre até Pete e pergunta se ele está ferido. O pai o repreende imediatamente, estabelecendo limites e alertando que o amigo dele poderia ter sido baleado se Mock não tivesse interferido. Dee diz firmemente que Pete não é apenas um amigo. Logo em seguida, o pai se afasta. Dee segura firmemente a mão de Pete, enquanto a mãe diz para ele ir falar com o pai, pois ele tem algo para dizer. No café da manhã, Pete se senta com a mãe de Dee e o assunto acaba indo para o hábito dele de rever as mesmas novelas antigas. Ela explica que isso não era só mania. Como ele foi mandado sozinho para a Tailândia, aquela atriz na TV virou, aos poucos, a figura materna que o acolheu e o criou à distância. Por isso, as reprises viraram companhia, um jeito de preencher o silêncio e segurar a solidão. Mas esse ciclo finalmente está chegando ao fim, porque agora existe alguém de verdade ao lado dele. Dee conversa com o pai e pede espaço para viver como deseja e amar sem restrições. Questionado se abriria mão do relacionamento caso fosse proibido, a resposta vem imediata: não. O pai então questiona se a pessoa ao lado dele se apaixonou por quem ele realmente é, ou pelo herdeiro da família Lee. A resposta é sincera. Ele é amado pelo que realmente é. Apesar dos medos de Pete e dos perigos, ele decidiu ficar ao lado dele mesmo assim. Diante disso, o pai reconhece que o filho finalmente encontrou algo raro: amizade e amor verdadeiro. Amizade com Mock e amor ao lado de Pete. Pela primeira vez, o sorriso do pai mostra aceitação. À noite, Pete solta a dúvida em voz alta, porque tudo pareceu tão simples, diferente do que ele imaginava. Dee olha para ele e revela a verdade. O pai já investigou a vida de Pete. Ele sempre soube dos dois, então nada ali foi realmente uma surpresa. A conversa muda para as novelas. Pete pergunta se aquilo marcou tanto assim a infância dele, e Dee explica que quando assistia às novelas de sua mãe, sentia como se existisse alguém esperando por ele em casa, como se não estivesse completamente sozinho. Então ele conta que quando eles começaram a namorar, pediu para as reprises pararem, porque agora ele tem uma casa para onde voltar, alguém que espera por ele e alguém que ele ama. Em seguida, ele se aproxima e beija Pete, como se estivesse confirmando cada palavra. Mais tarde, Pete fica a sós com o pai. Ele avisa que amar Dee não vai ser simples, então quer saber se ele está preparado para correr os riscos junto. Pete não recua. Ele pergunta de forma direta se é digno de fazer parte daquela família. E quando ouve a pergunta mais dura se terminaria o relacionamento caso recebesse um não, a resposta vem firme. Ele perguntaria o que ainda falta nele e trabalharia nisso até poder ficar ao lado de Kian, sem hesitar. Aquilo mexe com o pai. Ele diz que Pete o lembra da esposa falecida, uma mulher guerreira que enfrentou perigo inúmeras vezes, mas sempre voltava para casa sorrindo. Pete devolve o respeito, dizendo que ele também é assim, alguém que vive protegendo quem ama. Antes de ir, ele agradece pela chance e promete não manchar a reputação da família. O pai ri como se aquela preocupação fosse pequena perto do que realmente importa e solta, como a reputação poderia valer mais do que a felicidade da própria família. No fim, ele confia Dee a Pete, deixando claro que a partir dali, ele está aceito. Antes de dormir, Pete chama Dee e fala sério. Ele diz que quer aprender a atirar e também a lutar. Sabe que Dee está fazendo de tudo para manter os dois seguros, mas não quer mais ver ele carregando esse peso sozinho. Mesmo admitindo que ainda sente medo, ele quer estar preparado para ficar ao lado dele de verdade. Depois disso, Doi pergunta se pode beijá-lo. Pete responde que não precisa pedir todas as vezes, mas ele explica que prefere assim, porque nunca quer ultrapassar limites ou fazer algo sem consentimento. Então ele se aproxima devagar, beija primeiro o rosto, pedindo permissão a cada gesto, até que só depois da confirmação, finalmente o beija nos lábios. Quando Pete acorda, ele dá de cara com um absurdo. Tem gente dentro de casa praticamente desmontando tudo, como se a decisão já tivesse sido tomada. A ideia é clara: levar a casa inteira para mais perto da de Dee. Pete trava com a mudança maluca.
Mesmo assim, toma a frente e manda parar o transporte. Ele decide pegar só o que é essencial e leva para a casa de Dee, deixando o resto onde sempre esteve. O namorado explica que mesmo querendo que morem juntos, ele sabe o peso de tudo isso. Não é só uma mudança. Aquela casa tem história, tem lembranças e foi comprada com o suor de Pete. Por isso ele queria trazer a casa para perto dele. Ainda assim, Pete acredita que é loucura. Além disso, ele não se importa com bens materiais. No entanto, a escolha final é um meio termo. Ele vai dividir o tempo entre as duas casas, para também poder cuidar da irmã. Mesmo que Dee queira trazê-la também, Pete diz que é ela que precisa tomar essa decisão. Home volta de viagem dizendo que sentiu saudade de Mock. Ele diz que está prestes a se formar e em breve, terá que descobrir para qual lado do mundo vai se mudar, e quer que Mock vá com ele. Mock afirma que não pode ir, porque está trabalhando para Dee. Ele não foi treinado para ser o braço direito de outra pessoa. Então Home dá outra opção, ir com ele como outra pessoa, não necessariamente como braço direito. Ele só precisa dizer se sente a mesma coisa, e Home cuidará do resto. Ainda assim, Mock o afasta e diz que eles não podem fazer isso. Mais tarde, quando Pete sai da Arsene, ele encontra Aran e Tawan. Aran segue direto para uma reunião, deixando os dois a sós por um instante. Tawan aproveita para pedir desculpas por tudo, pelo jeito frio e injusto como tratou Pete no passado. Pete aceita. Diz que Aran ainda deu a ele uma última chance e que não faz sentido desperdiçar isso agora. Ele também demonstra empatia pela queda da família, mas Tawan não se faz de vítima. Admite que aquilo foi resultado das próprias escolhas e consequências inevitáveis. Em paralelo, Pete procura Plub e faz um convite. Ele explica que a mãe de Dee quer conhecê-la. Mais tarde, decidido a dar o próximo passo, Tay pede ajuda a Mock e Plub para preparar uma proposta de casamento. Ele até tenta descobrir o tamanho do anel com Plub, mas como ela não consegue a informação sem levantar suspeitas, ele resolve garantir e manda preparar anéis de todos os tamanhos. Quando Plub finalmente vai até a casa de Dee para falar com a mãe dele, a recepção é imediata e calorosa. A mãe a acolhe sem cerimônia, como se não fosse apenas uma visita, e sim alguém da casa. Em poucos minutos, o tratamento vira de mãe para filha, como se ela já fizesse parte da família há muito tempo. Por trás, Dee se prepara para fazer o pedido de casamento. A surpresa acontece no telhado do Arsene. Pete é levado até lá sem saber o que está acontecendo e encontra tudo preparado. Dee começa a cantar uma música que ele mesmo compôs, contando a história dos dois desde o primeiro encontro, relembrando os momentos que transformaram a relação deles. A cena é transmitida ao vivo para todo mundo, alcançando pessoas por toda a Tailândia. No momento final, ele se ajoelha e faz a pergunta simples, mas carregada de tudo que viveram juntos: "Você me ama?" Pete responde que sim. Então o anel é colocado no dedo dele, selando a resposta. Mais tarde, já longe do espetáculo, Dee promete que vai cuidar dele acima de qualquer coisa, até mais do que da própria vida. No casamento, a cerimônia é pequena, só com família e amigos bem próximos. Mesmo assim, o clima é enorme, porque é ali que os dois finalmente dizem, em voz alta, aquilo que já vinham vivendo. Dee olha para Pete e promete amar em qualquer fase, em qualquer dificuldade. Só que ele faz isso do jeito dele, com carinho e com aquelas promessas simples. Ele diz que vai preparar só a quantidade certa de comida, que vai sorrir sempre que Pete pegar uma câmera e que vai se controlar do jeito que Pete sempre pede. Quando chega a vez de Pete, ele também faz votos do mesmo jeito. Promete amar e ser fiel, diz que não vai tirar o controle remoto, que não vai rir quando ele falar alguma coisa estranha, e vai amar e respeitar até que a morte o separe. E quando parece que já acabou, Dee ainda consegue surpreender de novo. Ele entrega um último presente, que não é luxo, mas é algo grandioso. Ele adota Mork e Marn, daquele orfanato em que Pete foi criado, garantindo que os irmãos não sejam separados. Ele promete dar a eles uma vida feliz, do mesmo jeito que Pete e Plub sempre sonharam, e deixa claro que mesmo tendo usado dinheiro para isso, tudo foi feito de acordo com as regras. Ele teve que visitar a casa das crianças muitas vezes, também teve que conhecê-las e se familiarizar com elas. Mais tarde, durante a celebração, o clima fica mais leve. Em um momento tranquilo, a mãe de Dee agradece a Pete por ter trazido alegria de volta à família. Ela diz que ele é o parceiro de dança perfeito para o filho, lembrando algo que havia dito no passado: encontrar o amor verdadeiro é como encontrar a pessoa certa para dançar. Alguém que acompanha o ritmo sem esforço. Ao mesmo tempo, Dee conversa com o pai. Ele comenta que o filho acabou quebrando todas as regras que haviam sido impostas ao longo da vida.
Dee responde que não quebrou nada, apenas quis viver com mais liberdade, poder aproveitar a vida, dar festas e estar com as pessoas que ama. O pai então admite com orgulho que o filho conseguiu algo que ele próprio nunca foi capaz de alcançar, viver do próprio jeito e ainda assim, proteger aquilo que realmente importa. Depois, Dee entrega uma carta de demissão para Mock, que começa a achar que fez algo de errado. Dee só diz que ele está demitido, que receberá 10 anos de indenização, garantindo que isso é seguro o suficiente para ele viver uma vida normal agora, e que finalmente pode viver uma vida que o faça feliz. Incentivado pelo momento e pela felicidade ao redor, Home se aproxima, claramente animado, e tenta beijá-lo. Mas Mock segura a situação antes que aconteça. Ele o afasta, mantendo a postura séria de sempre, e diz apenas para ele se acalmar. Mais tarde, Dee dança a sós com Pete, longe do barulho da festa. Ele segura a mão dele como se ainda estivesse confirmando que aquilo é real, e confessa que parece um sonho ter Pete ali, bem na frente dele. Ele se inclina, prestes a pedir um beijo, mas Pete não espera. Dessa vez, é ele quem toma a iniciativa, puxa Dee e beija primeiro. Depois, ele ajuda Pete a tomar banho, em um momento calmo e íntimo entre os dois. Ele brinca dizendo que mesmo sendo gentil e apaixonado, ainda carrega a tatuagem de lobo, como se lembrasse que também tem um lado intenso. Então pede para Pete não olhar daquele jeito, mas ele continua olhando, e o momento acaba se transformando em um beijo, deixando o clima mais próximo e carinhoso. Eles se agarram enquanto vão em direção à cama. Dee fala claramente que agora eles são casados, Pete é dele agora, então ele pode ter total liberdade. A cena, porém, é interrompida quando Marnie e Mork aparecem de repente. Depois de ouvirem de Home que era a noite de núpcias dos pais, eles entram animados, querendo participar da diversão, sem entender muito bem o significado da situação. No fim, o momento muda completamente de tom. Em vez de privacidade, os 4 acabam dormindo juntos, tranquilos e felizes, como uma família completa.